Lucas capítulo 11, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor, meu Pai, fortaleça teus filhos, ouvindo a tua voz. Pai, é a tua palavra que desperta a nossa fé. É a tua palavra que desperta o desejo de estar perto do Senhor. Porque essa palavra já foi santificada. O Senhor falou e o Senhor se empenha em cumpri-la. A tua palavra diz: passará, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Fala com teus filhos nesta tarde, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. No Maria aos Pés da Cruz que eu preguei, eu falei sobre algumas orações que ficam sem respostas. E por que algumas orações ficam sem respostas, né? Eu falei aqui que Jesus sempre priorizou a oração. Em Marcos 1,35, que foi o texto que eu li naquele culto, diz assim: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E a gente vê, irmãos, que Jesus era tão empenhado em orar, e o Pai sempre respondia suas orações. Mas às vezes nós ficamos sem. E eu falei aqui, só para dar uma revisada, que uma das coisas que faz com que nossas orações não sejam respondidas é a nossa desobediência. Alguém perguntou para mim assim: pastor, se o Espírito Santo falar algo comigo e eu não obedecer, é pecado? Eu falei: é pecado. Porque o Senhor deixou o Espírito Santo para nos guiar, nos conduzir. E nós não temos que ser conduzidos pela nossa própria força, pelos nossos próprios desejos. Sim, nós temos que ser impulsionados a viver, a trabalhar, a querer o melhor para nós, para a nossa família, a querer anunciar o Evangelho, o reino de Deus, que essa é a nossa missão, mas nós temos que estar sempre antenados com o Senhor, e para estar antenados com Ele é através do orar, é através da oração. E aí, irmãos, nós podemos, revisar isso aqui. Um dos tópicos foi a desobediência. O outro fator que impede as nossas orações de serem atendidas é o pecado em si. A desobediência é um pecado, mas pecados escondidos na nossa vida. O Senhor conhece, o nosso interior, o nosso íntimo, e às vezes nós sabemos porque nossa vida não está caminhando. Às vezes nós sabemos, as pessoas podem até não saber, mas a gente sabe aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando. Mas nunca esqueça que você tem um advogado fiel. É um advogado que ele, dia e noite, ele tem trabalhado em favor dos que o amam. Eu estava orando aqui, eu fui orar numa irmã aí, e o Espírito Santo me trouxe essa palavra que o salmista falou. O salmista comparava muito a vida dele com a vida do ímpio. O ímpio prospera, o ímpio tem vida boa, eu vivo em aflição, eu vivo chorando, eu vivo sendo oprimido dia após dia, mas o ímpio vive regaladamente. E o Senhor deu só essa palavra para ele: se acalma, porque eu vou te mostrar qual é a diferença entre o justo e o injusto. Ele tem, irmãos, o teu nome e o meu gravado nas palmas da sua mão. O Senhor não esquece dos seus filhos. Então a nossa oração é ouvida sim. Quando você vem aqui, Maria aos Pés da Cruz, quando você vem às quartas-feiras, quando você tem ido aos cultos, às células de oração, quando você tem vindo aos domingos, quando você tem orado na sua casa, Deus está te contemplando. Deus está olhando o teu esforço, Deus está olhando a tua dedicação, e Ele diz: eu vou honrar. Mas irmãos, Deus honra, mas às vezes a promessa de Deus não chega tão rápido não.
Então não desfaleça o coração de ninguém. Continue perseverante na oração. Continue dizendo: Deus, eu quero ser tratado, me ajuda a ser obediente. Deus, trata com meus pecados. E o terceiro tópico, irmãos, que eu falei aqui, foi o egoísmo, né? O egoísmo no nosso coração. O nosso eu é o nosso pior inimigo. Quando você perceber que você está orando muito por você mesmo, você tire um pouco o foco de si mesmo e comece a interceder pelo outro. Comece a lembrar da obra missionária. Peça ao Senhor para acender um fogo ardente no seu coração. As pessoas foram perguntar para Moody, né? Como que faz para a igreja ser tão avivada? E ele falou assim: quando nós acendemos uma fogueira no nosso coração, quando nós acendemos uma fogueira no púlpito da nossa igreja, a igreja passa a ser avivada. Nós chegamos aqui às vezes gelados como um cubo de gelo, mas quando nós sentimos a presença do Pai, a nossa alma começa a se alegrar. Como você começou a se alegrar nesta noite, continue pedindo ao Senhor para você não desfalecer nas suas lutas, amém? E eu vou trazer a palavra de hoje, ainda sobre a oração, mas hoje eu não vou falar sobre as orações que ficam sem respostas, mas o contrário, a oração eficaz, o poder, a eficácia da oração feita por um justo. E eu quero ler aqui Jeremias 29, versículos 12 e 13. Jeremias 29, versículos 12 e 13, que diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? A oração eficaz, ela se torna eficiente quando você o busca de todo o coração, diz a palavra do Senhor. E aqui em Efésios 3:20 diz também assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Então lembre-se dessa palavra: aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Há um poder disponibilizado para o crente. Nós costumamos dizer, irmãos, que nossos pedidos Deus ouve, mas Deus ouve os gemidos que não conseguem ser expressos por palavras do Espírito Santo em nosso favor. Sabe, gemidos inexprimíveis, o Senhor ouve quando você não consegue orar, mas você consegue se colocar na presença do Pai. O Espírito Santo vem e ora por você. Então permaneça orando, que as suas orações se tornarão eficazes. E uma das armas espirituais mais poderosas que nós temos, irmãos, é a oração. Não é à toa que quando você está orando tem tanta oposição. Já prestou atenção nisso? Tem muita oposição quando a gente se levanta para orar. Quando eu cheguei aqui de tarde, 5 horas para clamar, o meu corpo parecia que eu estava querendo só estar deitado, uma abrição de boca, sabe, querendo estar só ali descansando. Mas quando comecei o clamor, o Espírito Santo veio e aqueceu a minha alma, porque a retaliação foi quebrada, a resistência foi quebrada. Quando nós chegamos logo cedo aqui na igreja, quando a gente chega aqui, o inimigo também se coloca aqui na porta, o inimigo começa a cirandar, o inimigo começa a trazer seta, começa a trazer palavra de desânimo no teu coração, começa a dizer que não vale a pena estar aqui. Mas o Senhor, Ele vem com o Espírito Santo e Ele faz um trabalho contrário, dizendo: vale a pena estar aqui, eu vou honrar a tua oração ela vai ser respondida se você não desfalecer. A tua oração vai ser respondida se você me buscar de todo o coração. Amém? E eu tenho aqui alguns tópicos, irmãos. Nós vamos ver aqui algumas dicas que é dado da própria palavra de Deus para nós, que fala qual o caminho, qual a trilha que deve ser seguida para que minha oração ela faça efeito e ela seja eficaz. A Bíblia diz, né, que a primeira coisa, o primeiro tópico, a oração, ela tem algo que é feita para os filhos de Deus, é específico para os filhos de Deus.
Tem um Provérbios que eu não lembro agora, que ele fala que até a oração do ímpio é abominação para o Senhor. Quem não tomou uma decisão com Cristo, quem não nasceu de novo, quem não se entregou a Jesus ainda, quando ele vai orar, o Senhor não ouve. Essa oração é uma oração vã, porque a oração ela é feita para os filhos de Deus. Quando você ora o Pai Nosso, que você diz, Pai Nosso que estás nos céus, não é uma mera repetição. Você está confirmando que Deus é o seu Pai. Você está confirmando que você agora é membro dessa família onde você foi adotado. Onde Jesus tem a primazia, é o primogênito, o unigênito do Pai. E por meio dele você se achegou. E isso é honroso para nós. Então, o primeiro tópico da oração eficaz é quando você se torna filho. Quem não entrou para a família de Deus por meio do novo nascimento não tem esse privilégio. E as pessoas acham que se trata apenas de religião. O religioso pode orar, ele pode repetir a oração que ele quiser, mas ela não passa do teto. Mas quando o crente ora, é como aquele vídeo que nós vimos há tempos atrás, é como aquele fogo que queima as nuvens, que sobe como uma fumaça, uma nuvem de fumaça para as narinas do Senhor. A Bíblia diz que no céu os anjos estão com taças, andando e recolhendo as orações dos santos. Imagina aí, irmãos, quantas orações suas não já está dentro daquelas taças, esperando que um dia o Senhor vai derramar, né, a resposta, vai derramar mais do poder dele sobre a tua vida. Mas existe uma responsabilidade como igreja. Não basta apenas ter vontade. Nós aprendemos com a parábola daquele jovem rico, nós estudamos isso nas células, que não bastava apenas o desejo, mas era necessário o esclarecimento, era necessário a disposição para servir a Deus, a obediência para servir ao Senhor. Então é isso que o Senhor está esperando dessa igreja, é isso que o Senhor está esperando de você, um desprendimento maior, uma entrega. Quando você se entrega mais, você recebe mais. A palavra de Deus não fala, melhor coisa é dar do que receber? Então, quando eu me entrego na oração, quando eu me entrego para Deus em lágrimas, eu recebo mais do céu. Eu recebo mais do céu. João 9,31 fala a respeito dessa oração que é para os filhos, Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha aqui, mais um texto falando. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Está entendendo o mistério aqui? Primeiro você tem que ser temente a Deus, você tem que fazer a vontade dele, porque Deus vai ouvi-lo. É isso que acontece, ser temente e fazer. Está tendo uma distância muito grande hoje, irmãos. Dizer que é temente a Deus, mas não fazer a vontade dele. Isso anula todo o nosso caminhar com Cristo. Isso joga por terra toda a minha fala, toda a minha religiosidade, quando eu digo que sou temente a Deus, mas quando eu não o faço. E João mais uma vez fala, Deus ouve aqueles que são tementes. Mas tem algo aqui que nos intriga. Diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. E aí você fala, mas nós não somos pecadores? Nesse contexto está dizendo aquele que vive pecando. Pecador é o que vive pecando. Eu e você não somos mais. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós herdamos essa natureza pecaminosa, mas nós não somos pecadores. Nós não somos escravos do pecado. A palavra de Deus fala que quem peca se torna escravo do pecado. Mas quando nós somos libertos, nós podemos olhar para a cruz e dizer, eu não sou mais o escravo do pecado. E cantar como essa canção da Nívia Soares, a nova canção dela, né? Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. E as armas de Satanás têm sido o medo e a mentira. João 8,44 diz que ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Não dê ouvidos ao que o inimigo tem falado. Antes, obedeça à voz do Senhor. Amém? E outra coisa, irmãos, a maioria dos cristãos dizem que não sabem orar, né?
Você é filho de Deus, você tem toda uma disponibilidade para todo um acesso a Deus, ao reino, mas você às vezes não ora porque fala, eu não sei orar bonito. Eu tenho falado para o pessoal que está fazendo discipulado comigo, que Deus não está atrás de oração bonita. Olha, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação. Os pais ficam bravos quando seus filhinhos pequenos, eles estão aprendendo a falar, que eles falam tudo errado, vai falar suco, fala tuco, eu quero tuco, né? Vai falar o seu nome Andréia, fala Andléia, né? Mistura letras. Deus fica irado com isso, né? A gente que é pai fica chateado quando nossos filhos fazem isso? Não, a gente acha bonito e ama mais eles, não é verdade? Então Deus também é assim. Quando você faz uma oração bem simples, e aí você até se atrapalha na oração, né? Aí você fala, né, pai, me perdoa, né? Errei aqui o foco, deixa eu voltar, né? Eu lembro que uma vez eu orando quando eu era novo convertido, e eu estava com tanto sono que eu só falei assim, pai, abençoa aquele homem lá no Jabaquara. E opa, já estou falando coisa com coisa, mas de repente Deus quis abençoar o homem no Jabaquara, né? E acontece, né? Às vezes a gente está orando e parece que foge, por causa da batalha espiritual, mas as suas palavras são ouvidas, palavras sinceras, palavras vindo do coração, você tem esse acesso. A oração é para os filhos, amém? Então nós vamos para o segundo lugar aqui, o segundo tópico para a oração ser eficaz, a oração ela deve ser feita com fé. Fé não é aquela fé natural, é a fé sobrenatural, que nós estávamos, né? Eu estava lá expliquei aqui para o pessoal no discipulado, e mais uma vez revi essa palavra no discipulado, ali na casa da irmã Sandra. O pastor Davi estava lá, falando da fé natural, da fé sobrenatural, e falou que essa fé natural, ela tem todos têm acesso, é a fé de que amanhã eu vou estar de pé, de que eu vou conseguir um emprego, é a fé de que eu vou conseguir comprar algo, mas a fé sobrenatural é para aqueles que enxergam o impossível, para aqueles que olham e não estão enxergando nada, mas fala, eu sei que vai acontecer. Eu sei porque a palavra de Deus fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não vejo, mas eu espero pela fé. A palavra de Marcos 11:24 diz isso. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Eu tenho pregado muito essa palavra aqui. Principalmente em Maria aos pés da cruz. Teve aquela série de 7 mensagens que essa palavra não saía daqui. Peça com fé, tome posse da palavra, ore as promessas de Deus para que você receba. A oração eficaz é para os filhos de Deus, a oração eficaz deve ser feita com fé, e a oração eficaz, ela deve surgir de um coração obediente. Ao contrário do que foi falado na mensagem passada, não recebemos resposta de oração pela desobediência, mas o coração obediente recebe os favores do céu. 1 João 3:22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vontade. Amém? Então, se você quer ser ouvido por Deus, tem que fazer a sua parte também. Nós estamos vivendo o tempo da graça, mas nós não temos que abusar da graça. Por causa desse tempo da graça, é que muita gente está dizendo, eu posso até sair da presença de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa teologia está errada. Essa teologia, ela está falha, porque o santo, ele nunca quer sair da presença de Deus. O salvo, ele sempre caminha, devagar, mas ele sempre caminha. E deixa eu te dizer uma coisa, a vitória não é dos ligeiros dos pés. A Bíblia fala isso. A vitória não é para os mais rápidos. A vitória é para o que caminha devagar, mas constantemente. Amém? Eu li um livro, quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu li todo um livro na cadeira da hemodiálise, chamado Em Busca de Sabedoria. Então eu estava lendo esse livro, e tem a ilustração do Richard Foster, que é um grande pregador norte-americano, e esse livro que eu li, Em Busca de Sabedoria, é do Nathan Foster, que é o filho dele. E Nathan, ele tinha uma disparidade com o pai.
porque o pai era pastor e andou pelo mundo inteiro. Inclusive, eu acho que nos anos 80, o Richard veio até aqui no Brasil. E Nathan não gostava muito do pai dele, porque ele era um pai ausente. Era um pai muito ausente. Não é que ele não gostava, ele não conseguia entender, porque as pessoas choravam quando ouviam um sermão do seu pai, e ele, sendo filho, não sentia nada. E aí Deus deu uma estratégia para eles. Olha como Deus trabalha. Nathan gostava de escalar as montanhas no Colorado. Então ele subia nos picos das montanhas, e cada pico ele comprou o guia turístico para escalar montanhas. E aí cada uma tinha um nome, e eles iam escalar aquelas montanhas. E ele chamou o pai, né? E Richard, já com 60 e poucos anos, falou assim: é muito pesado para mim escalar a montanha, mas eu vou com você. E ele foi, e ele disse que eles andavam muito rápido para escalar as montanhas. E nesse andar muito rápido, eles paravam muito e perdiam muito tempo. Aí, o Richard teve uma ideia. Ele falou assim: Nathan, vamos andar mais devagar, porque a gente para menos e a gente vai chegar no pico da montanha. De qualquer jeito, a gente vai chegar. Aí ele começou a andar bem devagarinho. E aí Nathan falou: pai, pelo amor de Deus, isso é ridículo, Senhor, nesse passo, eu me recuso a andar nessas pegadas do Senhor. E ele sentou, né, o rei, começou a andar, e o pai dele bem devagarinho, né, que eles andam tipo com um bastão na mão assim, e vai andando, e o pai dele bem devagarinho. E aí ele cansou, e teve que fazer muitas paradas, e o pai dele andando em passo de tartaruga, passou ele, né? E aí eu falei: gente, como Deus é sábio, isso me trouxe um entendimento tão grande. E aquele pai e aquele filho, aí Nathan falou assim: eu aprendi com meu pai, né? Eu aprendi com meu pai que não é dos ligeiros a vitória, mas a vitória é daqueles que vão devagar, mas sempre, continuamente. E aí ele aprendeu essa lição, e ele teve paz com o pai dele. Ele começou a admirar o pai dele, porque o pai dele começou a gastar mais tempo andando com ele. E aí eu tirei daí também outra lição: nós começamos a admirar mais as obras de Deus quando a gente começa a andar mais com ele, a clamar mais, a orar mais, a admirar as suas obras, os seus feitos. Quando a gente faz as coisas muito automático, muito rapidamente, ou quando a gente se distancia muito de Deus na oração, a gente fica filho rebelde, né? A gente fica filho procurando, né, lembrar. Você já viu que quando você esmorece na oração, você lembra das ofensas que te foram feitas? É onde você mais lembra das ofensas, é quando você para mais de orar. Aí você começa a remoer as raivas, né? As coisas que te fizeram, e aí você vai se distanciando de Deus e das pessoas. Mas quando você anda com Deus ali, devagar e sempre, como Richard e Nathan, você vai admirar teu pai. Você vai dizer: meu pai é perfeito. Eu ando tão devagarinho com ele, eu sou tão limitado, sou tão limitada, mas o meu pai sempre do meu lado, meu pai sempre sendo esse homem admirável, que é Deus para nós, não é verdade, irmãos? Amém? Então, para a oração ser eficaz, ela tem que ser feita pelos filhos de Deus, tem que ser feita com fé, e ela tem que ser feita com um coração obediente. Em quarto lugar, ela deve ser feita, né, orar somente em nome de Cristo. Não ore, não ceda às tentações do mundo. As pessoas estão buscando para si gurus espirituais, estão buscando lugares de peregrinação. Até o povo cristão, irmãos, acha que ir em Jerusalém, né, eu vou lá em Jerusalém, eu vou me santificar mais. Sua Jerusalém é seu quarto. Sua Jerusalém é o seu coração, é o seu dia a dia, é o seu caminhar constante. Aí aqui diz assim, em João 14, 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Irmãos, olha o tanto de bênção, olha o tanto de promessa. Por que é que você está desanimando naquilo que você já tem pedido ao Senhor, naquilo que você tem clamado? Deus está dizendo: você pediu em meu nome, eu o farei, eu o farei. Então peça, continue crendo que a sua oração vai se tornar uma oração eficaz em Cristo. Amém? Ninguém é digno, irmãos, de se aproximar do trono de Deus, se não for pelo meio de Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é a mensagem, Jesus Cristo é a cura, né? Então, outro dia, uma colega de trabalho, que eu até já tinha tido um certo atrito com ela, né? Porque ela tinha ensinado, né? Ela é professora e tinha ensinado, estava ensinando algumas coisas erradas para o meu filho lá, e eu chamei a atenção dela. Já contei isso aqui para vocês, para não ser repetitivo. E outro dia, passado um tempo depois que eu chamei a atenção dela, ela me chamou, né? E ela falou assim, ela foi perguntar para mim por que alguns livros não estão no cânon da Bíblia, né? Ela falou, qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica? Eu falei, não tem nenhuma diferença, é uma Bíblia só. Se você ler os evangelhos na católica, evangelhos na Bíblia que eu ando com ela, o evangelho que eu ando com ela, é a mesma coisa. Só foram acrescidos alguns livros. E esses livros não são considerados canônicos porque são livros históricos. A centralidade não é Cristo. Então a centralidade da nossa vida é Cristo. Desde a leitura de um livro da Bíblia, as nossas orações, os nossos pedidos, não há sentido a igreja se reunir para nós vir aqui falar mensagem de autoajuda. O mundo está cheio de mensagem de autoajuda. O mundo está cheio de pessoas indo ao psiquiatra. Cada vez mais como é que fala? Os especialistas têm trabalhado, né, com pessoas com problema mental, um problema espiritual. Irmãos, o maior problema da humanidade está sendo, sabe o quê? É a falta de fé, é a falta de busca de Deus. Isso está deixando as pessoas irritadas, iradas, frustradas, né? Com síndromes, síndrome do pânico, pessoas tomadas pelo medo. Está acabando com a humanidade isso aí. Mas quando o nosso refúgio, a nossa centralidade é em Cristo, nós temos esse equilíbrio na alma. O nosso psicólogo é Jesus. Aí, aqui nós vemos um texto que eu gosto demais, porque não temos, ele está escrito em Hebreus 4, do 14 ao 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então se achegue, busque esse sumo sacerdote que é Jesus. Amém? Quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. O próprio Jesus se agradou em fazer a vontade do Pai. Às vezes a gente não entende que não é a nossa vontade que prevalece. Às vezes nós temos dificuldade de entender quando a gente ora e você fala, eu não estou entendendo o que Deus está falando. E você mistura a vontade de Deus com a sua. E aí você acaba passando o carro na frente dos bois, né? Nós somos tentados a fazer algumas coisas e depois justificar dizendo que era a vontade de Deus. Mas aonde eu encontro a vontade de Deus? Nas Escrituras. Você encontra a vontade de Deus dentro da Bíblia. Quando Deus fala, Deus confirma. Quando Deus fala com você dentro das Escrituras, mais cedo ou mais tarde Ele vai confirmar. Quando Deus fala com você, o desejo no seu coração passa a ser o desejo do coração de Deus. É diferente. A paixão da carne, ela nos leva para a prisão, mas a paixão pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, nos leva para estar mais próximo dEle. Amém? O próprio Jesus se agradou mais em fazer a vontade do Pai do que a dele. Quando ele orou em Mateus 26, 42, ele disse, pela segunda vez ele disse, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus estava dizendo, Pai, está muito doloroso a espera, a angústia, a agonia, eu sei o que eu vou passar, é muito dolorido. Se eu puder não passar, eu peço ao Senhor para eu não passar, mas eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. E por isso, Jesus hoje está onde? Em um lugar mais excelente, assentado na glória, à destra do Pai, esperando a sua noiva, para quando voltar, recebê-la gloriosa. Amém? Eu estava glorificando a Deus pela vida
desta igreja, pela vida dos nossos jovens, olhando o Pedro tocar, olhando a Érica cantar, o Gabriel, né? E olhando do outro lado, os meninos ali fumando narguile. Eu disse, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, que esses jovens, que a Tua palavra entre no coração deles também. Não é pela força, não é brigando, não é discriminando, não é espantando, mas é pregando, é anunciando. Hoje a gente leu Atos capítulo 10, né? Romanos 10. E o apóstolo Paulo, ele pergunta, como ouvirão a palavra se não há quem pregue? Senhor, quem foi que acreditou? Quem deu crédito na nossa palavra? A nossa preocupação, irmãos, é a mesma do apóstolo, é a mesma dele. A gente às vezes prega e fala, será que o que eu preguei faz sentido? Será que o que eu falei faz sentido? Outros já seguem o caminho contrário, falam assim, eu acho que nem vale a pena pregar para essa pessoa, que ela é muito dura de coração. Será que o mais duro de coração não somos nós? Às vezes a gente julga o que está fora e diz, eu não vou pregar não, que a gente vê pelas atitudes da pessoa. Às vezes é apenas uma máscara. Às vezes tem pessoas que ela é tão incisiva nas críticas, aquilo é um esconderijo. Aquilo é um esconderijo. Quando a palavra de Deus penetrar aquela casca, você vai ver a obra maravilhosa que será feita naquele coração. Então, se você tem amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, com essas características, anuncie a palavra de Deus, seja um profeta. O Senhor falou para Jeremias capítulo 1, lá ele falou assim, eu te santifiquei desde o ventre materno, eu te chamei para ser profeta às nações. É isso que Deus nos chamou, para ser profeta para as nações. A oração, irmão, faz com que nós nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus. Nós vamos nos adaptar aos propósitos que Ele tem para nós e para o mundo. Irmãos, é tão difícil se adaptar aos propósitos de Deus. Quando eu comecei a fazer hemodiálise ali, minha alma chorava. E hoje, irmãos, acredita que eu estou acostumado? Sentado no lugar que fura você todo dia, vai ali, sente dor. E eu chego lá essa semana e Deus me deu, esse estalo, para mim começar a ler ali sentado, começar a fazer um período de leitura, um período de oração e um período de escrita. E eu comecei a fazer isso, né? E aí eu comecei a escrever o meu livro. Já escrevi umas 50 páginas desse livro, como eu testemunhei aqui. E aí, eu acho que ontem aumentou mais, porque eu fazendo hemodiálise ontem, irmãos, às 3h30 que eu estou fazendo, quando eu olhei para o relógio, eu falei, já acabou, era para ter mais para eu ficar aqui, né? Quando eu vi a enfermeira, a máquina já estava apitando e a enfermeira tirando as agulhas do meu braço. Tão envolvido que eu estava na escrita, né? Eu com o celular aqui só, escrevendo e lembrando fatos da minha vida, que eu estou escrevendo uma biografia, né? Então, quando se trata da nossa vida, a gente sabe, né? Então, tem assunto, a minha vida tem assunto. E também nessas leituras, irmãos, isso consolou a minha alma de um jeito. E aí isso fez com que eu me adaptasse ao propósito de Deus, a ser uma pessoa mais tranquila, porque a minha alma é muito inquieta, né? Eu não gosto de estar parado, nem na minha folga eu quero estar parado. Eu tenho a impressão que se eu ficar muito tempo vendo TV, eu estou perdendo tempo, eu tenho que estar em movimento. E essas 3h30 parada foi um tratar de Deus, acredita? Um tratar de Deus para minha alma ser mais serena, para minha alma ficar mais serena. Então, quando a gente ora, nós vamos nos adaptando aos propósitos de Deus. E por último, as orações devem ser sempre para a glória dele. Observe aqui o final do Pai Nosso, né? Quando os apóstolos pediram lá, o final diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, irmãos, para a nossa oração ser eficaz, ela deve ser feita porque nós somos filhos de Deus, deve ser feita com fé, deve ser feita em obediência, deve pedir sempre em nome de Jesus e deve ser para glorificar o nome de Jesus. Amém? Que essa palavra esteja em nossos corações. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.